Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Projeto Leon Denis Online. Eu me chamo Bruno e a gente vai dar continuidade aos nossos estudos do livro No Invisível. Eu estou utilizando essa edição aqui da FEB, lembrando que o objeto de estudo do livro é a mediunidade, tanto na sua dimensão teórica quanto na sua dimensão prática, e os objetivos desse nosso estudo são apresentar informações e conceitos espíritas relacionados à mediunidade, estimular a reflexão, ser tanto uma motivação para quem ainda não conhece o espiritismo, quanto também para quem já conhece, estimular a leitura do livro. Nada substitui a gente folhear e ler, né, todos os capítulos com atenção, com calma. A gente pretende também valorizar os autores clássicos e a gente convida também vocês a conferirem os vídeos anteriores, porque a gente vai estar seguindo aqui a sequência de capítulos do livro, e nesse estudo a gente vai trabalhar o 6º capítulo, que é intitulado Comunhão dos Vivos e dos Mortos. E aí eu vou começar aqui lendo o primeiro e o segundo parágrafo desse capítulo, onde o Denis vai escrever o seguinte, abre aspas: certas pessoas consideram, mas sem razão, a mediunidade um fenômeno peculiar aos nossos tempos. A mediunidade realmente é de todos os séculos e de todos os países. Desde as idades mais remotas existiram relações entre a humanidade terrestre e o mundo dos espíritos. Se interrogarmos os Vedas da Índia, os templos do Egito, os mistérios da Grécia, os recintos de pedra da Gália, os livros sagrados de todos os povos, por toda parte, nos documentos escritos, nos monumentos e tradições, encontraremos a afirmação de um fato que tem permanecido através das vicissitudes dos tempos. E esse fato é a crença universal nas manifestações das almas libertas de seus corpos terrestres. Veremos essas manifestações associadas de um modo íntimo e constante à evolução das raças humanas, a tal ponto que são inseparáveis da história da humanidade. Então, fecha aspas aqui na nossa leitura. O Denis analisa a questão da mediunidade tomando como pressuposto o fato de que esta é uma faculdade humana e logo está presente desde que o ser humano habita o planeta. Então, sendo assim, em variadas culturas, tradições e religiões do passado, provavelmente houveram, e há inúmeros indícios disso, de forma mais ou menos implícita ou explícita, episódios de comunicação entre os vivos e os mortos. A forma exterior como o processo mediúnico era utilizado, chamado ou concebido podia variar, como acredito que varia ainda hoje, mas a essência teria sido sempre a mesma. Um indivíduo com faculdades que permite aos mortos se comunicarem com os vivos. E, se os mortos se comunicam e há provas materiais disso, se o fenômeno é passível de ser reproduzido em condições específicas e experienciado por quem sinceramente queira, isso quer dizer que há algo em nós que sobrevive à morte do corpo físico. Essa conclusão, por si só, tem consequências de caráter moral e filosófico para modificar muitas das bases sobre as quais a nossa sociedade atual, capitalista, materialista, se assenta. Queria citar aqui alguns trechos da obra O que é o Espiritismo, do Allan Kardec, que seguem nessa mesma linha de raciocínio do Leon Denis, e eu vou ler aqui o item 104 dessa obra. Abre aspas. O Espiritismo ensina poucas verdades absolutamente novas, ou mesmo nenhuma, em virtude do axioma nada há de novo debaixo do sol. E pulando para um outro trechinho, o Espiritismo não descobriu nem inventou os espíritos, como não descobriu o mundo espiritual no qual se acreditou em todos os tempos. Todavia, ele o prova por fatos materiais e o apresenta em sua verdadeira luz, desembaraçando dos preconceitos e ideias supersticiosas, filhos da dúvida e da incredulidade. Fecha aspas. Ainda na mesma obra, O que é o Espiritismo, em seu capítulo 1, no item o maravilhoso e o sobrenatural, Kardec vai afirmar ainda, abre aspas, em todos os tempos foram reputados sobrenaturais
os fenômenos cuja causa não era conhecida. Pois bem, o Espiritismo vem revelar uma nova lei, segundo a qual a conversação com o espírito de um morto é um fato tão natural como o que se dá por intermédio da eletricidade entre dois indivíduos separados por uma distância de 100 léguas. O mesmo acontece com os outros fenômenos espíritas, fecha aspas. E aí, recorrendo ainda mais uma vez à obra que é o Espiritismo, só que agora no item do terceiro diálogo com o padre, Kardec novamente argumenta na mesma linha. Abre aspas. O Espiritismo está, pois, em a natureza, e podemos dizer que, numa certa ordem de ideias, é ele uma potência, como a eletricidade o é sob outro ponto de vista, e como ainda a gravitação é uma outra. Os fenômenos de que o mundo invisível é a fonte produziram-se em todos os tempos. Eis aí porque a história de todos os povos faz deles menção. Somente em sua ignorância, como se deu com a eletricidade, os homens os atribuíam a causas mais ou menos racionais e deram, nesse ponto de vista, livre curso à sua imaginação. Fecha aspas. Por fim, uma última citação no que é o Espiritismo, dessa vez no capítulo 2, no item 32, Kardec afirma, abre aspas, pelo pouco que dissemos, pode-se ver que as manifestações espíritas de qualquer natureza nada têm de maravilhoso e sobrenatural. São fenômenos que se produzem em virtude da lei que rege as relações do mundo visível com o invisível. Lei tão natural quanto as da eletricidade, da gravitação, etc. O Espiritismo é a ciência que nos faz conhecer essa lei, como a mecânica nos ensina as do movimento, a ótica, as da luz, etc. Pertencendo à natureza, as manifestações espíritas se deram em todos os tempos. A lei que as dirige, uma vez conhecida, vem explicar-nos grande número de problemas julgados sem solução. Ela é a chave de uma multidão de fenômenos explorados e amplificados pela superstição. Fecha aspas. Pessoalmente, gosto de encarar o Espiritismo enquanto uma área do conhecimento humano, que busca estudar de forma sistemática, metódica, as relações entre os vivos e os mortos. Aliás, Kardec delineia muito bem o objeto de estudo do Espiritismo no final do preâmbulo do livro que é o Espiritismo. Ao mesmo tempo, ao provar empiricamente a presença de um princípio em nós que sobrevive à morte do corpo físico e a possibilidade de interação entre os que aqui estão e os que já se foram, o Espiritismo alcança outras ideias, como, número 1, a de um Deus infinitamente justo, amoroso, sábio, de uma justiça divina. Número 2, de uma finalidade para a nossa existência, que é a evolução, ou seja, o amadurecimento intelectual no rumo da sabedoria e o acúmulo de valores morais como o amor, o altruísmo, a empatia, a não violência, o respeito, a solidariedade. E na medida em que vamos adquirindo tudo isso, vamos alcançando cada vez mais, gradualmente, plenitude, paz, felicidade interior. E ideia número 3, que a comunicação com os espíritos, né, traz para a gente, a da reencarnação, como ferramenta de evolução intelecto-moral, já que apenas 70, 80 anos de vida corporal são muito pouco para a gente ampliar nossa sabedoria e nossa capacidade de amar, embora cada encarnação seja extremamente importante e valiosa. Mas só uma encarnação não dá para fazer essa obra de evolução mais ampla. Então, sem que faça nenhum tipo de milagre ou que seja uma ideia superior a qualquer outra, pois não é, o Espiritismo vem fornecer alguns instrumentais a mais para tentarmos avançar mais um pouquinho na compreensão da vida e das coisas. Além disso, o Espiritismo possui um arcabouço ético que, se bem compreendido, fornece bases e estímulo para a construção de um mundo mais justo socialmente, menos violento, mais fraterno, equânime, onde não exista opressão, violência dos seres humanos contra os próprios seres humanos ou contra a natureza. O Espiritismo também é instrumento de transformação do mundo, da sociedade, da política, da mentalidade de egoísmo, de exploração, de indiferença que tanto impera ainda entre nós enquanto sociedade.
E aí, retornando para o livro, vamos ler aqui agora do 3º ao 8º parágrafo. E o Leon Denis vai dizer assim, ó, abre aspas. Ao começo, o culto dos antepassados, a homenagem prestada aos manes dos heróis e aos lares, gênios tutelares da família. Erigem-lhes altares, dirigem-lhes invocações. Depois o culto se estende a todas as almas amadas, ao esposo, ao filho, ao amigo falecido. Ele está fazendo menção de tradições religiosas do passado, né? Ele continua aqui. Segundo Lucano, as sombras dos mortos se misturam com os vivos, deslizam pelas ruas e se introduzem nas habitações. Aparecem, falam, na vigília como no sonho, e revelam o futuro. A telepatia, premonição, psicografias, materializações de fantasmas são abundantes por toda parte e sempre. Em Delfos, em Eleusis, o espírito inspira a Pítia convulsa e lhe dita seus oráculos. Nas praias da Jônia, sob a brancura dos mármores, ao murmúrio das vagas azuis, Pitágoras ensina aos iniciados os divinos mistérios e pelos lábios de Teocleia adormecida conversa com os gênios invisíveis. Em Endor, a sombra de Samuel responde às invocações de Saul. Um gênio previne a César, na véspera de sua morte, que não vá ao Senado. E mais tarde, quando Domiciano cai sob o ferro dos conjurados, da extremidade da Europa, Apolônio Litiano assiste em visão a esse drama sangrento. Nos círculos de pedra da Gália, sob a fronde sombria dos carvalhos, ou nas linhas sagradas em torno das quais ruge espumante o oceano, e até nos templos da América Central, a comunhão das almas se efetua. Por toda parte a vida interroga a morte, e esta responde. Sem dúvida, os abusos, as superstições pueris, os sacrifícios supérfluos se misturam com o culto dos invisíveis. Mas nesse íntimo comércio aurem os homens novas forças. Sabem que podem contar com a presença e o amparo dos que amavam, e esta certeza os torna mais firmes em suas provações. Aprendem a não mais temer a morte. Os laços de família se fortalecem com isso intimamente. Na China, como na Índia, como no território céltico, havia reuniões em dia fixo, na Câmara dos Antepassados. São numerosos, então, os médiuns, ardente a sua fé, poderosas e variadas são as suas faculdades, e os fenômenos obtidos ultrapassam em intensidade tudo o que observamos em nossos dias. Fecha aspas. Então, importante e justo a gente fazer aqui uma menção ao estilo singular e, na minha opinião, muito bonito de escrita do Leon Denis, né? Onde, com muita habilidade, ele consegue misturar prosa e poesia nos seus textos, além de estimular a gente ao filosofar, ao refletir. Mas nesse trechinho específico que a gente leu agora, o Denis cita vários episódios e práticas históricas de relação entre os mortos e vivos, tanto no Ocidente quanto no Oriente. Em termos de cristianismo, os livros que compõem a Bíblia, por exemplo, são fartos de episódios desse tipo. Como no primeiro livro de Samuel, quando Saul, por meio de uma pitonisa, conversa com Samuel, personagem que já havia falecido. Ou quando no Deuteronômio há menções a uma não recomendação de se evocar os mortos. Ora, só se proíbe o que é possível, né? Só não se recomenda o que é possível. Kardec analisa, inclusive, essa temática na obra O Céu e o Inferno, na sua primeira parte do capítulo 11. Jesus conversa no Monte Tabor com Elias e Moisés, pessoas que já haviam morrido há longo tempo atrás. Ele mesmo, Jesus, reaparece em espírito para os amigos depois de crucificado, conforme narra o texto bíblico. Ainda em muitos outros trechos poderíamos identificar a mediunidade como hipótese explicativa para possíveis fenômenos de comunicação entre mortos e vivos relatados. A própria Igreja Católica também está cheia de exemplos de padres, freiras, religiosos, religiosas que se comunicavam com os mortos, conforme o Clóvis Tavares relata na sua obra de pesquisa intitulada Mediunidade dos Santos. Maomé, em contato com um anjo ou com um espírito, na perspectiva espírita, redige toda uma doutrina e tradição religiosa, por exemplo.
Joana d'Arc, também em contato constante com espíritos por meio da vidência e da audição, tem influência determinante na história moderna da França. Então, os exemplos de Denis e os que citamos mostram que em diversos povos, em espaços e tempos distintos, houve comunicação direta e objetiva com os mortos, inclusive influenciando de forma concreta acontecimentos ao longo da história. É como se o espiritismo auxiliasse a evidenciar uma das forças atuantes da natureza que sempre existiu, é uma força da natureza, mas que frequentemente não era levada em conta. Além disso, podemos inclusive questionar qual a diferença entre o espiritismo e todas essas pessoas, doutrinas, tradições, filosofias, religiosidades de tantos povos do passado que também se comunicavam com os mortos. Qual é a diferença? Ao meu ver, a principal diferença é geográfica, histórica e metodológica. Ou seja, o espiritismo busca lançar um olhar racionalista, sistemático, ocidental, do século XIX, sobre esses fenômenos de comunicação entre vivos e mortos. Há tentativa, por meio de pesquisa metódica, de separação entre fatos concretos e mitos. Muitos mitos do passado, não todos, mas frequentemente podem possuir alguns fragmentos de verdade cobertos por crenças, tradições culturais, preconceitos, etc. Na Revista Espírita de novembro de 1865, por exemplo, Kardec cita que, abre aspas, o Espiritismo, pois, nem descobriu, nem inventou os médiuns, mas descobriu as leis da mediunidade e a explica. Assim, é a verdadeira chave para a compreensão do Antigo e do Novo Testamento, onde abundam os fatos deste gênero. Fecha aspas. Então, Kardec aponta aqui o quanto o campo de conhecimento espírita oferece possibilidades, ferramentas, hipóteses racionais de respostas para muitos fatos ou mitos que até então ficavam distantes de hipóteses racionais de explicação. E voltando aqui para o livro, mais uma vez, no Invisível, no 13º parágrafo, o Denis vai escrever assim, ó, abre aspas. Cadê? Surge, entretanto, o cristianismo. Também ele se baseia nas manifestações de além-túmulo. O Cristo atravessa a existência rodeado de uma multidão invisível, cuja presença se revela em todos os seus atos. Ele mesmo aparecerá depois da morte aos discípulos consternados, e sua presença lhes fortalecerá o ânimo. Durante 2 séculos, comunicaram abertamente os primeiros cristãos com os espíritos, deles recebendo instruções. Cedo, porém, a Igreja, inquieta com as ingerências ocultas, muitas vezes em oposição com seus intuitos, procurará impedi-las, interditará aos fiéis todas as relações com os espíritos, reservando-se direito exclusivo de provocar e interpretar os fenômenos. Fecha aspas. Então, adicionar a variável mediunidade na análise do cristianismo, por exemplo, enriquece muito as possibilidades de análise e de hipóteses explicativas para muitos fenômenos e fatos, que sem essa variável permanecem abstratas, confusas, incompreensíveis mesmo. A ressurreição de Jesus seria uma dessas passagens. É totalmente inverossímil, absurdo e anticientífico imaginar que um corpo físico totalmente morto tenha voltado à vida e tenha começado a reaparecer para pessoas com as quais conviveu, porque fisiologicamente, biologicamente, não há ressurreição depois de efetivamente morto. Entretanto, se a gente acrescenta o arcabouço espírita a essa análise, a gente tem uma hipótese explicativa muito razoável e lógica. Jesus, de fato, morreu, mas por meio da mediunidade de algumas pessoas reapareceu um espírito para algumas delas, comprovando empiricamente que há vida inteligente para além da matéria e que a morte não é o fim de tudo. Aliás, a reaparição de Jesus tem importância capital para o movimento cristão nascente. O Cairbar Schutel é enfático nesse aspecto no livro dele Parábolas e Ensinos de Jesus, no finalzinho do preâmbulo, quando ele diz assim, ó, abre aspas,
A ressurreição de Jesus é, por isso, o fato mais extraordinário da história. Sem ela, os discípulos já dispersados não se teriam juntado novamente. Fecha aspas. Evidentemente, essa é a leitura do Schutel sob uma perspectiva eminentemente cristã. Apesar disso, é inegável que a reaparição de Jesus desempenhou um papel fundamental na organização e continuação do movimento que ele havia iniciado enquanto encarnado. O Hermínio Miranda segue linha semelhante ao do Karl Schutel e afirma no livro Cristianismo, a Mensagem Esquecida, no final do capítulo 12, que, abre aspas, a grande mensagem esquecida do cristianismo é, pois, a da realidade espiritual, com tudo o que nela está implícito e explícito. Fecha aspas. Entretanto, como o Hermínio Miranda bem trabalha nas suas obras, com o passar do tempo, o movimento cristão institucionalizado vai abandonando, por uma série de interesses, a sua dimensão de espiritualidade, de prática mediúnica, e vai se aferrando cada vez mais, durante longo período, a projetos de poder materiais, a busca por hegemonia, por predominância, o que vai acarretar no silenciamento da diversidade, da discordância, que são elementos fundamentais para o progresso da humanidade e da sociedade. E, por fim, a própria mediunidade acaba silenciada, ainda que nunca de forma absoluta, já que, conforme disse Jesus, o Espírito sopra onde quer. E aí, retornando aqui para a leitura, a gente vai para o 15º e para o 16º parágrafo. Abre aspas. A alma, desprendida das coisas humanas, na contemplação e no êxtase, comunica-se com as potências superiores e lhes atribui as formas angélicas ou divinas, familiares à sua própria crença. Nesses fenômenos, simples lei da natureza verá milagres à igreja e deles se apropriará. As outras manifestações dos mortos serão consideradas diabólicas e conduzirão os videntes ao suplício. Sob a cinza das fogueiras se há de procurar extinguir a ideia nascente. Mas o Espírito sopra onde quer. Fora da igreja, entre os heréticos, prosseguem as manifestações. Com Joana d'Arc vem revestir um caráter de grandeza tal que, diante delas, a crítica mais virulenta hesita, depõe as armas e emudece. Fecha aspas. Nenhuma institucionalidade pode bloquear a mediunidade, porque os espíritos não precisam da autorização das regras humanas ou de locais específicos para se comunicar. Essa ânsia humana de dominação, de hegemonia, só nos leva à violência, à exploração do ser humano pelo ser humano e ao retardamento do progresso intelectual e social rumo a maior justiça e paz no mundo. Então a gente precisa urgentemente compreender que a diversidade de pensamento, desde que civilizada e respeitosa, a diversidade de culturas do ser humano é força, é potência e não ameaça. É só conversando, dialogando, se abrindo, trocando, que a gente cresce e avança. E para isso é necessária humildade, ou seja, a consciência de que nenhum de nós tem acesso à verdade total, que nenhum de nós é infalível, que nenhum de nós é autossuficiente. Precisamos ter a maturidade de nos abrirmos para as trocas, de ouvirmos, de não termos preconceito ou medo do diferente. Precisamos de uma cultura democrática, onde o diálogo e o debate respeitoso sejam valorizados, onde a construção seja coletiva, onde as decisões sejam coletivas, pois toda tentativa de autossuficiência, de fechamento, de soberba, nos afasta da espiritualidade e nos conduz a um caminho que a história já testou que nunca deu certo. E aí, nos últimos parágrafos desse capítulo, que é bem curto, o Denis vai escrever assim, abre aspas. Mudaram-se os tempos. No passado, a comunhão das almas foi, sobretudo, o privilégio dos santuários.
a preocupação de alguns limitados grupos de iniciados. Fora desses esclarecidos círculos, asilos da sabedoria antiga, as manifestações de além-túmulo eram muitas vezes consideradas sobrenaturais e associadas a práticas supersticiosas que lhes deturpavam o sentido. O homem, ignorante das leis da natureza e da vida, não podia apreender o ensino que sob os fenômenos se ocultava. Para preparar o atual movimento das ideias e a compreensão desses fatos, foram necessários o imenso trabalho dos séculos e as descobertas da ciência. Esta realizou a sua tarefa, posto que bem incompleta ainda, pelo menos explorou o domínio material, desde as camadas profundas do solo aos abismos do espaço. Descreveu a história da Terra, sua gênese e evolução, enumerou os mundos que gravitavam no céu e lhes calculou o peso, as dimensões, a órbita. Ficou o homem conhecendo o mesquinho lugar que ocupa no universo. Se aprendeu a conhecer a grandeza de sua inteligência. Pôde, em contraposição, medir a debilidade de seus sentidos. A vida se patenteou por toda parte, no domínio dos seres microscópicos, como na superfície dos globos que rolam na imensidade. O estudo do mundo invisível vem completar essa ascensão da ciência. Rasga ao pensamento novos horizontes, perspectivas infinitas. De hora em diante, o conhecimento da alma e de seus destinos não será mais o privilégio dos iniciados e dos doutos. A humanidade toda é chamada a participar dos benefícios espirituais que constituem seu patrimônio. Assim como o sol se levanta visível para todos, a luz do além deve irradiar sobre todas as inteligências, reanimando todos os corações. Fecha aspas. Então, o Espiritismo, enquanto campo do conhecimento, ele busca difundir, publicizar, tornar acessíveis conhecimentos e práticas que no passado eram privilégio de poucos. O Espiritismo, enquanto doutrina, busca sistematizar e explicar de forma lógica e racional a comunicação entre vivos e mortos como uma lei da natureza, como um fenômeno natural. O Espiritismo, enquanto religiosidade aberta e livre, pode nos despertar ou alimentar a fé. Fé na vida, fé de que tornaremos a encontrar as pessoas que já se foram, que amamos, fé de que a vida tem um propósito maior, fé de que plenitude, paz, amor, felicidade não são utopias, mas sim realidades alcançáveis por meio do nosso esforço e aperfeiçoamento individual e social ao longo do tempo e das reencarnações. Então o Espiritismo busca contribuir, somar com um pouquinho que tem a oferecer, mais material para que a humanidade continue na sua carreira de evolução, de ascensão, de amadurecimento, de aprendizado. Que possamos continuar sempre lendo no nosso ritmo, com calma, o que nos faz bem, aprendendo, debatendo, ouvindo, evoluindo. Muita paz para todos e para todas. Cuidem de si, cuidem das pessoas que estão ao redor de vocês. Um grande abraço e muita paz.